Jesus, sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais um encontro e nesse encontro vamos estudar a disciplina Eclesiologia, a doutrina da igreja, uma disciplina maravilhosa. Você vai ver no decorrer desta aula como esse assunto é palpitante e é muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Se é a sua primeira vez no canal, aproveita a oportunidade para se inscrever, curtir as nossas transmissões, os nossos estudos e assim ajudando a promover a educação cristã. Vamos então para a conceitualização dessa matéria maravilhosa, Eclesiologia. Nessa matéria nós vamos oferecer a você, aluno, uma introdução à eclesiologia. Esse é um estudo teológico que se refere à igreja. E o nosso enfoque maior aqui são os assuntos da natureza e dos propósitos da igreja, bem como seu relacionamento com o reinar de Deus. Nós vamos fazer um paralelo do reino de Deus com o propósito e existência da vida da igreja. Vamos oferecer algum material de apoio para o crescimento da mesma, ok? Vamos lá, quais são os nossos objetivos? Portanto, o alvo do nosso estudo é descobrir a definição bíblica referente à natureza e à missão da igreja. Qual é a natureza da igreja? Quais as características da igreja? Quais são as marcas da igreja? E qual é a missão a ela designada? Então, para que você possa estudar com mais atenção as formas e os métodos que serão empregados no cumprimento da tarefa, uma vez que a definição da natureza e missão ela pode ser delineada, pode-se medir questões organizacionais e metodológicas em consideração ao alvo a ser atingido. Então, nós vamos descobrir essa natureza inerente à igreja, a natureza da igreja e a sua missão. Quais são os problemas que encontramos para tratar eclesiologia? Existem inúmeros problemas. Dentre eles, eu elenquei aqui a determinação desse termo, eclesiologia, porque é um termo que vem do grego, né? Do grego vem o termo igreja, e ele é utilizado em vários contextos e com vários sentidos em português. Esse termo, ele pode vir a designar uma congregação local. Então, você pode usar o termo igreja ou eclésia para se referir a uma congregação local, como também a uma denominação. Pode ser aplicado também a uma causa, ou a igreja de um caráter universal, que nós chamamos de igreja invisível. Não é a igreja sustentada como uma instituição denominacional, mas a igreja universal, a igreja do Senhor que está em todos os lugares. Pode designar-se também a um prédio onde se reúne um grupo de adoradores. Então, temos alguns problemas para tratar a eclesiologia em virtude que esse termo se aplica a vários contextos. Nós usaremos aqui como definição prática de igreja a seguinte definição: o que é a igreja? Ela é um agrupamento de crentes que vivenciam um relacionamento de dependência, fé em Jesus Cristo, unindo-se para cumprirem a missão entregue por Deus. Então, como definimos igreja? Um agrupamento de crentes que vivenciam um relacionamento de dependência, ou seja, fé em Jesus Cristo, unindo-se para cumprirem a missão entregue por Deus. O segundo problema para tratar a eclesiologia é o que nós denominamos de institucionalismo. Institucionalismo. Na Bíblia, a igreja não é uma instituição, mas ela é um organismo vivo que se vai transformando em termos organizacionais. De certa forma,
A igreja ela é conforme uma implicação de Romanos 9:25, 1 Pedro 2, versículo 9 a 10, o povo de Deus em desenvolvimento, ou seja, um povo que está sendo edificado. Logo, ao tratar da igreja, é necessário tratar de dois aspectos da mesma. Que aspectos são esses? Ela como o organismo e ela como uma estrutura organizacional que se vem desenvolvendo naturalmente. Então, esta é necessária, mesmo que não deva ser vista como um aspecto principal. Eu sempre falo que não se abre uma igreja. Você nunca vai encontrar o termo abriu uma igreja à luz do contexto bíblico, à luz da revelação bíblica. A igreja não se abre, a igreja se edifica. Lembra do que Jesus falou em Mateus 16 para Pedro? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja ela é edificada. Paulo usou essa expressão de um grande edifício e que nós somos pedras. Pedro também falou que somos pedras vivas. Logo, entendemos que a igreja ela vai sendo edificada, ela não vai sendo aberta, ela vai sendo edificada. O que se abre são estruturas organizacionais, o que nós colocamos aqui como institucionalismo. Uma instituição religiosa se abre, agora a igreja não. A igreja universal, a igreja invisível, ela é edificada. Você abre uma Assembleia de Deus, você abre uma presbiteriana, você abre uma maranata e diversas denominações. Mas a igreja invisível como organismo, não. Um outro problema a ser tratado dentro que dificulta o entendimento da eclesiologia é exatamente essa origem bíblica do termo para a igreja. O texto bíblico no português ele usa o termo igreja, mas as conotações originais desse termo, muitas vezes, elas estão perdidas na tradução. Então, esse conceito básico do termo hebraico, que é ahal, e também do grego eclésia, é o quê? É de uma assembleia, tratados por muitos no sentido de comunidade. Geralmente se pensa em termos de haver uma convocação de um caráter político, não era apenas de um caráter religioso. No seu início era mais de um caráter político, sendo uma reunião do povo para decidir ou ouvir decisões de uma importância geral para o mesmo. É claro que com o uso do termo para a aplicação da igreja, ficou mais familiarizado e perpetuado para se referir à igreja, sendo que no seu início, nas aplicações iniciais, era um termo mais de caráter político, de convocação do povo para decidir ou ouvir decisões. Um outro problema em tratar a eclesiologia é o uso da linguagem figurada. A Bíblia ela está repleta de figuras que são utilizadas no intuito de ajudar o leitor a compreender os conceitos espirituais. Então, o ensino bíblico referente à eclesiologia, ele é expresso na Bíblia utilizando várias figuras que ajudam a comunicar este ensino, mas que não devem ser forçadas a obedecer uma interpretação de um caráter rígido, por questão dos limites da linguagem figurada. Também encontramos a problemática de formas e propósitos. Em certos casos de estudo dessa disciplina, encontrar-se-á certas formas de uma organização ou estrutura na Bíblia que diverge da prática comum e atual. Deve-se fazer, então, em tais casos, uma avaliação de propósito da forma, da estrutura, do cargo, da atividade descrita. Tal propósito pode estar sendo desenvolvido com uma outra metodologia, uma estrutura ou forma na igreja atual, sem que haja qualquer incompatibilidade com o ensino bíblico. É aquele choque quando você olha, por exemplo,
o modelo da igreja primitiva e vê a realidade da igreja atual, você vê que há um paradoxo muito grande. Há uma diferença do padrão vivido pelos cristãos primitivos para os cristãos atuais. Mas é importante destacar isso aqui, ó. Deve-se fazer, em tais casos, uma avaliação do propósito da forma, estrutura, cargo ou atividade descrita. Tal propósito pode estar sendo desenvolvido com outra metodologia, estrutura ou forma na igreja atual. Cada tempo tem o seu tempo, cada época tem a sua época. É claro que nós devemos olhar para aquele início da igreja e buscar como parâmetro para uma vida cristã saudável hoje dentro do nosso contexto. Faz sentido isso para vocês? Então veja bem, no estudo da eclesiologia, deve ser visto em especial certos conceitos específicos. Há alguns conceitos específicos dentro desse estudo. E dentre eles, o mais importante a ser estudado é o conceito do reino de Deus. Lembra que Jesus falou para Pedro: lhes darei a chave do reino. Foi logo assim que ele falou que edificaria a igreja. Ele já diz a seguir: lhes darei a chave do reino. Então, esse conceito, reino de Deus, ele é essencial para o estudo da escatologia, mas será primeiramente tratado aqui na eclesiologia devido à sua aplicação inerente aos termos da vida da igreja como povo de Deus. Em decorrência do tratamento aqui, se aplicará depois algo mais específico no estudo escatológico, que é o estudo das últimas coisas, que está no 4º módulo, onde vocês vão estudar ainda. Então, se esse conceito reinar de Deus faz muito sentido para o estilo de vida da igreja, o padrão adotado pela igreja, vamos analisar ele aqui para ver onde ele se aplica. A igreja autêntica, ela existe como a concretização do reinar de Deus e ela não pode existir desvinculada deste reino. Quando a gente fala de reino de Deus, a realidade não é fácil você definir o reino. Eu até recomendo que vocês leiam um livro que eu tive a oportunidade de escrever, As Revelações da Oração do Pai Nosso, e naquela parte que Jesus fala, venha a nós o teu reino, eu fiz uma exposição muito interessante sobre o reino de Deus, porque foi um dos pontos que eu mais agarrei para escrever o livro. Definir o reino de Deus não é algo tão simples. Se você pergunta a Paulo o que é o reino de Deus, Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Se você estuda algum outro profeta, diz que o reino de Deus está vindo. Você lê o Apocalipse, o reino é uma esperança futura. Aí você ouve Jesus, Jesus já declara, o reino de Deus está entre vós. Uma outra parte, ele diz, o reino virá. Então, de uma forma simplificada, nós definimos que o reino de Deus é o quê? O governo em ação. O reinar de Deus. Da mesma forma quando você fala o mundo, quando você diz não ameis esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, pensamos no mundo como um sistema de governo oposto à vontade de Deus. Quando você diz reino de Deus, você está falando de um sistema de governo pautado na vontade de Deus. Então, esse conceito de reinar de Deus é categoria principal no estudo da escatologia, porém, é na igreja que este reino tem o seu começo e a sua concretização primária. Porque se o reinar de Deus é importante para o estudo da eclesiologia, a missão é essencial para a aplicação do reino. Onde a igreja coloca esse reino em evidência em prática? Em sua missão, em seu trabalho, em seu estilo de vida. O reinar de Deus implica
deixar que Deus cumpra a sua missão entre aqueles que pertencem ao reino. Ele é a aceitação das responsabilidades, da missão que introduz um indivíduo ao reino de Deus. Então aqui nós temos um duplo enfoque de missão nesse relacionamento com o reinar de Deus. Primeiro, a missão tem um aspecto interior e a aplicação pessoal do ensino e da vida do reinar de Deus. E o seu aspecto exterior é o levar a mensagem do reino de Deus aos demais. Eu gosto aqui de uma definição dada por Moody, quando ele declara que, olhando para o lado exterior da missão da igreja, Moody coloca que a missão pode ser resumida em 3 aspectos especiais. Como resumimos a missão da igreja? Primeiro, como martiria, testemunho, fala do testemunho. Diaconia, que fala do serviço. E koinonia, que fala da comunhão. Então, são essas as tarefas que servem de base para compreender e cumprir a missão da igreja. Nós estamos finalizando aqui esse início, essa introdução à eclesiologia. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre a natureza da igreja. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo e ajude a promover a educação cristã.